Olá pessoal, sou o professor George. Nós vamos dar início aqui à aula sobre introdução aos bancos de dados. Bom, sistemas de banco de dados são um componente essencial na vida da sociedade moderna. Nós interagimos com o banco de dados quando a gente faz um saque em um caixa eletrônico, ou quando a gente faz uma reserva de um voo ou de uma hospedagem para temporada, ou quando a gente faz compras em um supermercado. Tem um sistema de banco de dados processando essas transações. Recentemente, bancos de dados não tradicionais têm ganhado espaço no mercado de tecnologia, impulsionados pela demanda de armazenamento de imagens e vídeos, especialmente nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Isso também criou uma certa demanda por bancos de dados não apenas relacionais, ou do inglês aqui da sigla Not Only SQL, ou NoSQL. Bom, então, os conceitos básicos. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados que tem as seguintes propriedades. Eles representam algum aspecto do mundo real, são uma coleção de dados logicamente coerente e eles são populados e projetados para um propósito específico. Okay? Bancos de dados podem ser de qualquer tamanho ou complexidade. Um exemplo de um banco de dados pequeno e simples é a sua agenda de contatos do seu celular. Você tem lá os seus contatos, os quais você armazena ali um nome, o telefone, talvez até uma imagem. Um banco de dados extremamente simples. Normalmente as pessoas têm algumas poucas centenas de contatos. E podem ser bancos de dados gigantes, como por exemplo da Amazon. E tem de armazenamento 42 terabytes de dados no sistema deles. O sistema gerenciador de banco de dados é um sistema computadorizado, um software que permite ao usuário criar, manter e manipular um banco de dados. Um programa de aplicação acessa esse banco de dados, enviando consultas por dados ou transações de atualização a esse sistema gerenciador. Bom, essa imagem aqui explica a arquitetura de sistemas de banco de dados. A gente tem aqui os bancos de dados físicos, são essas caixas aqui. A gente tem também no lado físico a definição do banco de dados, ou os metadados, que são meramente informações sobre esses dados que estão aqui, ou seja, quais são os tipos, quais são as tabelas, quantos registros as tabelas têm e por aí vai. Aqui num cinza mais escuro, a gente tem o quadro do software gerenciador de banco de dados. Bom, o software gerenciador de banco de dados, ele tem rotinas para acessar os dados armazenados, e também tem rotinas para fazer consultas e atualizações aos dados. E aqui numa camada superior tem os programas de aplicação, que são softwares com os quais os usuários finais interagem. São aquela tela lá que aparece para o usuário, para ele fazer uma consulta lá no caixa eletrônico, aquela tela que pergunta quanto que você quer sacar. Aquilo é um programa de aplicação. E por fim, o programa de aplicação é o que interage de fato com os usuários, ou talvez com os programadores também, dependendo de como está organizado. Bom, aqui eu vou dar um exemplo sobre um banco de dados para ficar mais claro para vocês do que eu estou falando. Vamos supor um banco de dados sobre uma universidade. Bom, uma universidade tem um conjunto de professores. Eu tenho o CPF, nome e salário de alguns professores. Tem um conjunto de alunos. Aqui eu tenho 3 alunos com matrícula, nome, data de nascimento e curso. Tem as disciplinas. Cada disciplina pode ter um conjunto de pré-requisitos. Eu tenho essa tabela aqui, oferta, que ela vai registrar qual disciplina foi ofertada por qual professor, qual aluno cursou, qual foi a nota e a frequência que esse aluno obteve nessa oferta de disciplina. Então veja que um banco de dados relacional nada mais é do que um conjunto de tabelas, cada qual com seu conjunto de colunas ou atributos e um conjunto de linhas ou registros aqui da sua tabela. Então, cada linha é um registro individual de professor, de aluno e de disciplina. E uma coisa interessante sobre bancos de dados relacionais é que você consegue linkar esses dados em tabelas diferentes. Por exemplo, eu tenho a tabela oferta e aqui eu tenho uma referência para o professor que ofertou essa determinada disciplina CSI 030. Bom, se eu quiser exibir dados do professor, recuperar dados do professor, basta eu pegar essa referência
e linká-la ao CPF do professor que ela referencia aqui. Então, aqui, por exemplo, posso saber que a disciplina CSI 030 foi ofertada pelo professor Lucas Menezes, de salário 5.420. Ou ainda, eu poderia saber que a disciplina CSI 030 foi ofertada por esse dado professor e ela tem uma carga horária de 60 horas. Então, uma consulta que eu poderia pensar mais elaborada esse tema de banco de dados é: quantas horas o professor Lucas Menezes ofertou no semestre 2009, primeiro semestre? Bom, daí a gente precisaria de elaborar uma consulta através da linguagem SQL. Então, a gente vai aprender todas essas questões aqui ao longo do nosso curso. Okay? Bom, características da abordagem de banco de dados. Quando se deve usar uma abordagem de banco de dados e quando se deve usar um processamento de arquivos tradicional? Bom, de modo geral, você vai usar um processamento de arquivos tradicional, ou seja, você manualmente vai criar as rotinas de programação para acessar um arquivo, escrever, ler, quando o seu problema foi extremamente simples, quando ele tiver um arquivo apenas ou muito poucos arquivos para serem manipulados, e quando os dados forem pouco mutáveis ou imutáveis de preferência. Quando você não tiver que atualizar os seus dados, eles forem estáticos, bom, talvez valha a pena você não se preocupar com a abordagem mais elaborada de banco de dados e fazer uns scripts de programação para acessar esse arquivo manipulado. Okay? Já quando o seu software requer o armazenamento de vários dados, esses dados podem ter que ser atualizados com frequência, você tem que garantir segurança e integridade desses dados, aí sim você vai preferir uma abordagem de banco de dados, porque os sistemas gerenciadores já provêm ferramentas ou funcionalidades para garantir esses aspectos. Okay? Bom, uma vantagem muito grande de abordagem de banco de dados é que você não precisa se preocupar do ponto de vista físico com a manipulação dos dados. Aqui eu tenho um trecho de código na linguagem C que meramente abre um arquivo e lê algumas strings que estão escritas nele. Bom, veja que aqui eu tenho aqui umas 15 linhas de código, uma coisa que se você usar uma abordagem de banco de dados, você não precisa se preocupar em nada com isso. Okay? Bom, então, continuando sobre as características. Um banco de dados tem a natureza autodescritiva, ou seja, sempre que você definir um banco de dados, você automaticamente define metadados sobre ele. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a tabela disciplina, e eu tenho aqui todos os atributos dessa disciplina como metadados, que ela tem um código, que é uma sequência de 10 caracteres, é uma chave primária, eu tenho um nome, que é outra sequência de caracteres, tem a carga horária, que é um inteiro, ou seja, um número de horas, e assim por diante. Então, para cada tabela de um banco de dados, você tem esses metadados descrevendo elas. Eles facilitam bastante a manutenção de um sistema de banco de dados no futuro. Outra característica essencial da abordagem de banco de dados é o isolamento entre programa e dados. Nesse exemplo aqui, eu tenho o banco de dados, essa caixa laranja, e veja que ele é totalmente isolado dos programas de aplicação que estão aqui. Então, o mesmo banco de dados pode ser acessado por um aplicativo da Apple, por um aplicativo Android, por um aplicativo do Windows ou por um navegador web, desde que eles usem as interfaces de acesso ao banco de dados aqui. Interface, no caso, seria a linguagem SQL com os conectores. A gente vai chegar nisso aí mais ao final do curso. Mas isso é extremamente interessante que você, como projetista do banco de dados, não precisa se preocupar com como os programas vão acessar aqui. Todo o framework de como isso vai ser acessado já está embutido num sistema gerenciador de banco de dados. Ele já gerencia isso para a gente. E outra vantagem essencial é o compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários. Ou seja, em uma abordagem de banco de dados, você pode ter um banco de dados central e ele pode ser acessado por vários usuários, inclusive ao mesmo tempo. O sistema gerenciador de banco de dados ele provê mecanismos para garantir que todos vão acessar, inclusive simultaneamente, e que o banco de dados vai se manter coerente, por mais que os acessos sejam múltiplos e simultâneos. Por fim, vantagens de se usar um sistema gerenciador de banco de dados.
Bom, a gente pode proporcionar controle de redundância. A gente não precisa ficar repetindo os dados ao longo de vários arquivos diferentes. A gente pode usar as relações entre os arquivos para recuperar dados entre tabelas diferentes. A gente pode impor restrições ao acesso não autorizado. Sistemas gerenciadores de banco de dados provém um módulo para gerenciar o acesso às tabelas do banco de dados. Obviamente, provém armazenamento persistente para os objetos dos programas. Provê também backup e recuperação. Se você tiver algum problema, você consegue voltar a um estado anterior do seu banco de dados. Permite representar relacionamentos complexos entre dados, como a gente vai ver ao longo do nosso curso. E também impor restrições de integridade. Com o sistema gerenciador de banco de dados, você pode, por exemplo, garantir que duas pessoas não vão ter o mesmo CPF no sistema. Você não precisa nem programar nada disso. Meramente modela o seu banco de dados dessa forma e o SGBD garante que não vai ocorrer essa situação, ou várias outras aí. Então, esse é o assunto de hoje, capítulo 1 do livro do Elmazri Navati. Obrigado pela atenção.